Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jonas. Jonas, capítulo 4. Eu queria trabalhar com vocês sobre o bom humor de Deus e o nosso péssimo humor. O bom humor de Deus e o nosso péssimo humor. Jonas, capítulo de número 4. Jonas capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 5. Eu espero. Eu estava me sentindo mais confortável hoje. É. Eu me senti um dos poucos que falam, Deus tem bom humor. Então tá bom. Então, agora somos dois. Eu preguei assim, Aham. eu falei sobre isso. O bom humor de Bom Deus. senso de humor de Deus. É. Achou aí? Não tem problema não, né? Isso é tranquilo. Jonas capítulo de número 4, versículo 1 ao 5. Depois da leitura nós vamos ponderar em todo o livro. Quer dizer o seguinte, ponderar é rápido, em todo o livro não é tão rápido. Então é ponderação, né? Só alguns pontos e depois a gente vai concluir. Jonas capítulo de número 4, versículo 1 ao versículo de número 5. Essa Bíblia aí está marcada. Ó. Essa daí é olha, está na vermelhinha aí. Não, está marcada aí no vermelhinho. Aqui, ó, pega nessa borvinha aqui. Eu tinha separado essa Bíblia aí, vê se não é. Ah, que bom, amor, tá vendo? Se eu Muito bem. essa semana eu estudei esse capítulo com o meu pessoal lá no trabalho. Aham. Desde o capítulo 4. Que coisa Na boa. sexta-feira. Então vai, qualquer coisa se eu esquecer, você já me substitui aqui. Não, mas Né? Bora lá então, vamos ler o texto da palavra de Deus. O descontentamento de Jonas. Com isso, desgostou Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso, e que é tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tire-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e se assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez um emarado e repousou debaixo dela a sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Bom, vamos orar? Senhor, nos ensine. Nós precisamos muito aprender do Senhor, muito. E obrigado, porque o Senhor tem nos dado na Tua palavra a fonte do aprendizado para com a Tua pessoa, para com o Teu ser. E também revelado-nos, desvendado a nós muito de nossa feiura, das nossas esquisitices na Tua Sagrada Escritura. Faz isso mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Bom humor de Deus, bom humor de Deus. Por que bom humor de Deus? Leia Jonas com muito carinho e você vai ver como Deus brinca, ou como Deus inspirou o escritor do livro de forma bem humorada. Observa o capítulo 1, versículo 1. Observe aí. Versículo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Agora, início do versículo 3. O início do versículo 3, como é que está aí? veio a palavra. Não, versículo 3. Veio a palavra do Senhor. Não, capítulo 1, versículo 3. Ah, Desculpa aí, eu acho que eu estou muito... Isso é... Olha como é que Deus é Porque maravilhoso. eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra.
Ó, peraí. Capítulo 1, versículo 3. Eu acho que eu não Então, estou sabendo me expressar. Jonas capítulo 1, versículo 3. É. Isso, Jonas Jonas se 1, 3. dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Ó, presta atenção. Você vê aqui. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Aí o outro versículo diz assim: dispôs-se. Ele usou o mesmo termo. Mas só que para não obedecer, mas para fugir. Jonas se dispôs. Assim, dispõe-te e vai. Disponho-me, mas não tanto quanto o senhor quer. Não é à toa que ele usa essa mesma terminologia. Não é à toa que ele brinca com isso. Aí você vai observar um pouquinho mais à frente, por favor, caminhe comigo, e você vê capítulo 3 agora. Agora é o capítulo 3, versículo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te. Mais uma vez, Deus usa a mesma coisa. Ó, Jonas, vamos, dispõe-te. Mesma ordem. Agora não tem jeito, agora Jonas tem que ir. Agora observe o versículo 3 do capítulo 3. Como é que dá aí? Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Olha que interessante, presta atenção na figura. Dispõe-te e vai. Dispôs, mas para fugir. Aí o Senhor volta e conversa com ele. Dispõe-te e vai. E ele fez o quê? Levantou-se, Se levantou, ele estava como? se preparou para ir, né? Não, se ele levantou, ele estava como? Sentado. Deitado, sentado. Provavelmente ainda com toda aquela gosma da baleia, areia por tudo quanto é canto. Né? E Deus falou assim: e aí, menino, vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Levanta, vamos embora. E você vê, porque está nas Sagradas Escrituras. Deus está dizendo para nós: olha, a rebeldia de vocês, a dureza de vocês, eu só posso brincar com elas. A Bíblia diz que Deus se ri dos ímpios. E Deus se ri também, né? Deus ri para Ele mesmo da nossa incompetência, da nossa teimosia. Eu dou graças a Deus por causa desse bom humor de Deus, porque senão eu tinha mandado era fogo no Jonas. Deixa eu mandar um raio na sua cabeça. Como diz o Dalton, eu senti Deus rindo de mim, né? Então aqui Deus está fazendo um trocadilho com a palavra dele, não um trocadilho, está repetindo a mesma expressão para mostrar a soberania e a soberania alegre de Deus, porque ele vai construindo a partir dessa perspectiva. Agora, observa o seguinte, você pega aqui Jonas, né? E aí você vai observar que Jonas desobedeceu, tá certo? Desobedeceu. Aí você presta atenção que Jonas desobedece, o texto vai dizer para nós que ele vai para Tarsis, ou ele tenta ir para Tarsis. Tarsis é o sul da Espanha, até hoje seria geograficamente, é o sul da Espanha. Naqueles dias de Jonas era o lugar mais longe da terra, mais longe conhecido. Era quase que um ano de navio. É porque navio naquela época não é navio como hoje, quase um ano de viagem de navio. Jonas foi onde que o Judas perdeu as meias, a bota ele perdeu um pouquinho antes. E ele vai. Aí o texto diz para nós que ele foi, ele embarcou, contou seu dinheirinho, pagou sua passagem, e diz o texto da palavra de Deus que ele foi deitar no porão. A Septuaginta diz que ele dormia de roncar, a nossa Bíblia diz que ele dormia profundamente, confere aí. Dormia profundamente, na Septuaginta diz que ele dormia de roncar. Sabe quando você está acabado? Gente, eu descobri uma coisa, eu ronco. E eu descobri porque teve um dia que eu estava sentado do lado da minha esposa, tão cansado, de olho aberto eu ronquei. Você acordou. E aí, caramba, e Jonas estava assim arrasado, arrebentado. E Jonas vai dormir. Sabe o que acontece no navio? Uma reunião de oração. Não é verdade? Lembra? Estou só citando. Não acontece a reunião de oração. Todos os marinheiros, quando vê que a tempestade se instala, eles começam a orar. E quem era fiel naquele barco? Quem era homem de Deus naquele barco? Quem era crente naquele barco? Jonas. E quem dormia naquele barco? Jonas. E os ímpios que não era crente, não era fiel, não era presbiteriano, não era batista, não era metodista, fazia o quê? Orar. Você acha que Deus não está falando para nós, vocês saem pica-porra? Vamos falar a verdade. Você pega os muçulmanos, acorda de madrugada para fazer as vigílias dele, e você está fazendo o quê? Dormindo de roncar. Você não acha que está bonito esse negócio, não? Eu acho até muito feio. Então Deus vai... E engraçado que todo mundo ora para viver.
Ora para viver, para escapar da tempestade. Vai começando a jogar tudo do lado de fora. Nada resolve. Aí eles lançam sorte. Lançou sorte. E o que aconteceu? Jonas deu um azar. Isso. Lançou sorte e o azar foi de Jonas. Ele estava lá, dormindo, trouxeram ele, perguntaram para ele, meu filho, o que está acontecendo? Aí ele falou assim, quem é você? De que povo você é? Ele falou assim, eu temo a Deus. Teme a Deus, está fugindo de Deus. Está entendendo? Por que Deus deixa escapar essas coisas para nós? Para a gente numa tarde dessa falar assim, Deus, o Senhor olha para nós e fica vendo o quanto nós somos contraditórios. Eu temo a Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra. Vai ser Criador dos céus e da terra, como é que você foge dele? Ô Jonas, não dá. Se fosse só o Criador da terra, aí você dava um jeito de arrumar uma asa. Se fosse só o Criador dos céus, você ia para a profundeza. Mas Criador dos céus e da terra, o que você está fazendo? Eles dão um desespero e eles faziam tudo para sobreviver. Quando eles descobrem Jonas, o que o Jonas falou para eles? Vamos ver quem sabe aí. Me joga fora. Ele diz, a culpa é minha, me lança no mar. Gente, mas foi muito rápido. Se fosse você, você ia querer morrer numa tempestade daquela. Eu nunca passei por uma tempestade no mar. Quem já passou por tempestade no mar? Imagine hoje já não presta. Imagine naquela época, com aqueles navios com uma estrutura ínfima. E aquele trem chacoalhando, balançando, tempestade doida. Aí o João falou, me joga nisso aí. Você imagina o ranger dos barcos, hein? Pois é, já só vai, né? Não era madeira com prego? Eu sei lá o que é encaixado. isso. E eu fico imaginando o seguinte, o desespero, e o Jovem me joga lá dentro. Todo mundo que não conhecia Deus querendo viver, e o cara que conhecia Deus querendo morrer. E Deus mostrando isso para nós, como é que vocês desistem tão fácil assim? Vocês que conhecem a mim, como é que vocês se comportam? Deixa eu escrever um livro aqui para vocês, numa bela tarde, perceber que às vezes o ímpio está com mais gana de vida do que vocês que me conhecem. Olha outra coisa interessante no livro de Jonas. Presta atenção. Jonas, Deus dá uma ordem e Jonas não obedece. Correto? Aí ele entra no navio. Correto? Vai dormir no porão. Quando ele vai dormir no porão, Deus manda um vento forte gerar uma tempestade. O vento obedeceu? Claro. O vento obedeceu. A tempestade se estabeleceu em obediência? Claro. Aí você vê o seguinte, Jonas não quer obedecer, os marinheiros ouvem Jonas, me joga dentro do mar. O que os marinheiros fizeram? Obedeceram. Obedeceram. Opa, vamos jogar. E aí você percebe o seguinte, que Deus manda um peixe, vai lá e engole ele, e o peixe obedece. Aí você caminha um pouquinho mais, Deus fala assim pro peixe, vomita, descome, né? Descome. Ele descome, né? Joga Jonas para fora. Aí o Jonas pega para Nínive, a cidade se converte, a cidade obedece. Jonas então faz um emaranhado de ramas lá e fica embaixo de não sei o que. Aí Deus manda a planta crescer. A planta, até verme obedece. Então uma ameba obedece. Deus faz só uma verme. E Jonas? Não. E Deus está mostrando para nós, olha como é que vocês, muitas vezes me conhecendo, são os únicos que não obedecem. Todo mundo obedece, todas as coisas obedecem. E Deus está... Gente, é cheio de histórias assim para provocar o senso de humor da gente. Aí você vê, Jonas vai pregar em Nínive. Ele prega com a má vontade. Você já pregou com má vontade? Vocês nunca devem ter pregado com má vontade. Com medo sim, mas com má vontade não, né? Já falei para o Sérgio, próxima vinda sua aqui você vai pregar. Aí o Sérgio já fica preparado, já vem para pregar, domingo à noite, de preferência. E aí eu fico imaginando, Sérgio, se for a primeira experiência e a igreja estiver cheia, Sérgio, só não dica, não segura no púlpito, porque se estiver nervoso, Já vai denunciar logo. meus irmãos, Claudinho, o Sérgio desencosta. Isso é normal. Eu Isso já vi é... um pregador pregar com má vontade. Bom, não é bom nem saber o nome dele, vamos embora. Teólogo da igreja. Então você pega, o cara está pregando com a má vontade. A cidade gastava 3 dias para ser percorrida, diz o capítulo de número 3, ele faz num dia só. Nossa, foi bem rápido.
E ele faz num dia só, provavelmente dizem os historiadores que ele deve ter pregado na língua dele, próxima da língua dos ninivitas, mas não tão próxima assim, correndo na língua dele. Quem vai acreditar? É mais ou menos assim, daqui três dias Deus vai submeter, aí quando ele acaba de fazer aquela correria doida, o povo começa a se converter, vê se Deus não está brincando. Não é possível, Deus. Os caras pregam, os caras são apaixonados, vai lá pro Jequitinhonha, então, vai lá em São Lourenço e prega e fala, e aí você chega no final do ano, quantos? Pastor, esse ano foi difícil, nenhuma. Ralei, trabalhei, visitei todo. Jonas vai e prega sem vontade, converte uma cidade. Fala sério. E Deus está brincando com ele, Deus fala, Jonas, vai dar certo. Mas eu não quero que dê certo, Deus, esse é o problema. Esse é o problema. E Deus vai trabalhando. E é tão interessante que Deus podia ter pegado Oséias, que era contemporâneo de Jonas, podia ter pegado Amós, que era contemporâneo de Jonas. Pegou o único cara que não queria ir. Eu fico imaginando Deus fazendo assim, quem quer responder aqui? Aí Amós ergue a mão, Oséias ergue a mão, fala, isso aí Jonas, você é forte, é você mesmo, ergueu a mão, falou no tapão, não, eu não, Senhor, né? Você sim. E Deus vai brincando na história e vai contando essa história de forma bem humorada, porque o nosso Deus é um Deus de alegria, o fruto do Espírito Santo é a alegria. Eu não estou brincando com a palavra de Deus, é só você ler, não dá tempo da gente ir versículo por versículo, você pode folhear, você vai observar, tudo isso mostrando, sabe? Obediência de tudo acontecer, obediência dos rebeldes, e Deus caminhando e trabalhando e revelando isso a nós. Porque se Deus não tivesse inspirado, a gente não saberia. E Deus podia ter feito de um jeito mais solene, né? Ter feito um negócio mais... Mas não, ele falou, não, vamos contar desse jeito? Dispõe vai, dispôs, mas para fugir. Aí antes de levantar da poeira, eu já mandei levantar e fazer o que eu mandei, porque quem manda sou eu, e ele vai. O peixe mostrou vai mostrar para as pessoas como alguns crentes chatos são indigestos. 3 dias no ventre do peixe e o bicho não desce na garganta. E às vezes a gente não desce na garganta também, entende? O irmão lá não me desce na garganta, mas você também não deve descer na garganta de muita gente. Né? Só dos com medo mesmo. Agora, por que ele estava tão mal-humorado? Por que a gente é tão mal-humorado? Vamos parar e pensar um pouquinho. A gente já viu um panorama de Deus escrevendo com uma alegria, contando a história de uma forma tão pontuando algumas coisas assim, até exageradas. Não, aconteceu, mas sabe, para acentuar mesmo. Agora, por que ele é tão... Porque o texto que a gente leu, ele está bem humorado? Ele está bem humorado no texto que a gente leu, capítulo 3, capítulo 4, ele conversando com Deus aqui, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda em minha terra? Não é por isso que eu fugi, eu quero morrer. E Deus falou, mas é razoável essa tua ira, porque você está tão birrento assim. É razoável até a morte, ele vai falar mais à frente. Gente, pensa bem, que mau humor é esse? Por que ele está mal-humorado? Consegue imaginar, pelo que você conhece a história de Jonas? Bom, eu penso por algumas razões. Primeiro é o não concordar com Deus. Não concordar com Deus. Deus, ele manda Jonas pregar em Nínive. Ele era do reino norte. A nação dele já tinha sofrido cerca de 14 tentativas dos assírios de serem destruída aquela região de Israel. 14. E todas as vezes que eles davam ataques contra aquela região de Israel, eu fico imaginando o medo da nação. Sabe por quê? Porque os ninivitas, eles eram ruins. Pensa num povo ruim. Você quer ter uma ideia de quanto eles eram ruins? Eles pegavam e montavam pirâmides de crânios dos vencidos. Então morreu, eles cortavam a cabeça do Giovanni, cortavam a cabeça da Michelle, cortavam a cabeça do Caleb e ia montando aquela pirâmide de cabeça. Imagina que... Eles pegavam e colocavam paus aqui, ó, sabe, nesse ossinho que você tem aqui, e ia suspendendo os caras vivos aqui, ó.
até ficar pendurado e morrer. Aqui, não tem um ossinho aqui perto do coração. Eles suspendem, eles arrancavam a parte da pele aqui e a pele da pessoa, aqui ó, scalp, arrancar vivo o couro cabeludo. Eles chegavam na cidade, eles matavam os profetas, eles matavam os reis, eles matavam os anciões, para que não tivesse governo, para que não tivesse religião, para que não tivesse esperança. Aí Deus fala assim, Jonas, vai lá avisar para os ninivitas que eu vou destruir eles. Aí Jonas pensa assim, opa, até que enfim, né? Até que enfim. Só não vou pregar porque se arrepender, Deus perdoa. Então não vou, entendeu? Eu não vou. Que já não era sem tempo de destruir os ninivitas. E ele sabe, na oração nossa aqui, que Deus é paciente demais. Às vezes a gente também pensa assim, igual o Jonas, o Senhor é muito paciente. Eu não sei porque o Senhor não destruiu essa raça ainda. O Senhor é muito paciente com o Supremo Tribunal. O senhor é muito paciente com aquele meu vizinho que gosta de funk. O senhor é muito paciente. Explodiu, hein? O senhor não explodiu. O senhor é muito paciente com essa Câmara dos Deputados, Senado nosso. O senhor é muito. O João falou, o senhor é muito paciente. É por isso que eu não estava querendo ir. Eu acho que o senhor está errado. Que se ele se arrepender, o senhor perdoa. Agora fala sério, tem gente que a gente quer que seja perdoado. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Né? Tem parente, tem primo. Mas tem gente que se você descobrir que se converteu, fala, não é possível. Aquele cara roubou meu carro. Aquele cara me fez raiva. Aquele cara levou minha esposa. Não tem umas histórias assim? E depois o camarada fez tudo quanto é coisa que não presta. Eu estava lá na cadeia, o pregador foi lá, falou de Jesus, o cara se converteu. Eu falei, não, isso não, aí não vale Jesus. Eu sabia que se alguém pregasse, ele poderia se converter. Eu não concordo. Quantas vezes a gente tem discordado do Senhor porque o Senhor não tem os mesmos padrões do que nós? Quantas vezes? E isso muitas vezes nos deixa com raiva. Quantas vezes, né, a gente vê pessoas que começam a fazer determinada obra e eles avançam, eles crescem rápido e a gente está aqui. Reverendo Antônio Elias. Reverendo Antônio Elias estava começando um trabalho, eu não lembro mais a região do país, e ele começou o trabalho nessa região, e aí chegou um pastor da Assembleia, o Reverendo Caleb. Aí o pastor da Assembleia fez amizade com o Reverendo Antônio Elias. Aí depois de um período, o Reverendo Antônio Elias recebeu um convite do pastor da Assembleia. A gente vai ter uns batismos aqui, vem cá para participar dos batismos comigo. Aí o Reverendo Antônio Elias perguntou assim para ele, quanto o senhor vai batizar? Aí o da Assembleia falou, 50. Ele falou, não, eu acho que eu ouvi errado esse negócio. Aí ele perguntou, quanto o senhor vai batizar? 50. Aí ele ligou para o Boanerges Ribeiro na época e falou assim, reverendo, eu estou aqui 5 anos, batizei 5, o homem chegou aqui esse ano, reverendo, e está batizando 50, reverendo. Aí o Boanerges Ribeiro, naquela educação pré-histórica dele, disse assim, batiza de qualquer jeito. Aí o reverendo Antônio Elias disse, eu nem de qualquer jeito estou conseguindo. Não, estou conseguindo, está difícil aqui. Mas Deus, eu estou trabalhando, não concordo. E às vezes a gente quer com raiva, né? Porque eu fico imaginando que muitas vezes Deus só passa a mão na sua cabeça e não tem problema, vai lá e faz. Isso não continua fazendo. Porque mesmo com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, mesmo com as nossas frustrações, Deus continua sendo Deus. E Ele tem um propósito que eu e você não entendemos, mas que é mais elevado do que as nossas tabelinhas, as nossas regras. Ele faz seu caminho com sabedoria e a gente tem que aprender a descansar nele. Então, primeiro, você não concorda. Segundo, mágoa. Provavelmente Jonas tinha muita mágoa dos ninivitas, até por causa da construção histórica do reino, né, tentando entrar e destruir Israel. Aí você pensa bem, eles vão entrar aqui, eles vão destruir tudo isso aqui, eles vão acabar com tudo isso aqui. Isso vai azedando a gente, porque as pessoas às vezes vão machucando a gente, né? Vai ou não vai? Uma vez tudo bem, 2 vezes tudo bem, mas todas as oportunidades a pessoa machuca a gente, ela tripudia da gente, ela gera mal, ela levanta falso. Então Jonas estava numa situação de que a nação vizinha não tão vizinha, mas inimiga,
tinha causado muitos danos. Agora Deus vem e manda pregar para eles. Manda outro, Senhor. Não gosto. Uma vez visitava com um presbítero amigo meu, novinho menino. Ele falou assim: pastor, vamos fazer umas visitas? Eu fiquei animado, um presbítero novo, menino, me chamando para fazer visita. Falou: bora lá, meu filho, vamos lá. Eu também era novinho na época, né? Já tem quase 300 anos. E a gente foi fazer as visitas. E visitamos uma casa, visitamos outra, ora eu lia, ora ele lia, orando. Aí chegou numa casa e falou assim: naquela eu não entro. Eu falei: como assim você não entra, velho? Aquilo ali é amante do meu avô. Eu falei: não. Mas naquela eu não vou. Poxa, você me ajudou até aqui, rapaz. Você que me chamou, vamos lá. Não, pastor, não. Eu não lembro muito mais da história no todo, mas quando pensei que não, estávamos eu e ele sentados na casa da amante do vô dele, pregando o evangelho para a amante do vô dele. Eu fico imaginando a dureza que foi para entrar. Por quê? Porque todas poderiam ser salvas, mas essa daqui merecia o inferno. O inferno podia não ter muita gente, mas essa dona podia estar. Tem umas pessoas que a gente também, mesmo assim, porque machucou a gente, porque fez raiva na gente, porque magoou a gente. E aí você pega um Jonas que está amargurado, porque quando nós deixamos essas mágoas ficarem no coração da gente, Hebreus diz que brotam raízes de amargura. Por isso que ele diz para nos libertarmos de toda a raiz da amargura. Se você não começar a arrancar enquanto está se formando, vira árvore, e para arrancar vai doer muito mais. Então a gente precisa de tratar desses sentimentos. A sua ira não produz a justiça de Deus. A sua percepção de certo e errado não tem nada a ver com a percepção de certo e errado de Deus. Então a gente tem que começar a pedir para que Deus exerça o juízo e a misericórdia dele. E a misericórdia dele. Estava conversando com o Dalton, a gente estava hoje almoçando e eu falando de um senhor que estava com tanta raiva que estava falando assim: Deus, o senhor podia exercer juízo, o senhor podia corrigir, o senhor podia ser mais duro, o senhor, esse negócio está muito bagunçado, está todo mundo fazendo o que quer, o senhor podia exercer juízo. Aí dizer que sentiu Deus falando assim para ele: posso começar? Aí ele pegou e se olhou, falou: Deus, é melhor o senhor trabalhar com misericórdia. Vamos continuar assim, tá bom, o senhor está fazendo tudo direitinho. A gente tem que começar a olhar com os olhos de bondade de Deus, para que a gente não fique mal-humorado. Gente que tem mágoa, gente que fica guardando mágoa, é gente mal-humorada. E Deus mostra isso em Jonas. Vamos trabalhar as nossas mágoas. Vamos lembrar que os planos de Deus são perfeitos, são bons e agradáveis, ainda que a gente não entenda. Mas também Jonas era utilitarista. Como é que eu explico isso para vocês? O que me tem interesse, eu ajudo. O que me traz benefício, eu gosto. O que me gera satisfação, eu zelo. Mas se não tiver nada que tenha relação comigo, eu não estou tão preocupado assim. Isso é utilitarismo, né? Você só está preocupado com o que te dá retorno. E é interessante que ele não tem interesse nenhum na salvação dos ninivitas, porque os ninivitas não tinham grandes perspectivas para ele. Aí Deus, ele vai no capítulo 4 dizer algo para Jonas que eu fico espantado. Deus começa a falar com Jonas, e Deus começa a falar para Jonas: o vento bateu aqui, acredito que tirou o cicil suave aqui. Capítulo 4, aí. Deus começa a conversar com Jonas e fala assim, a partir do versículo 6, ó. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou. Glória a Deus. Agora sim. E aí aquele cobriu ele. Cara, que maravilha. Versículo 7. Mas Deus no dia seguinte, a alegria de pobre dura pouco mesmo, né? Mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. Versículo 8. Olha a reação de Jonas. Lê para mim a reação de Jonas. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental
O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor-me é morrer do que viver. Olha que coisa! Ele estava tão alegre por causa do quê? Uma plantinha que fez sombra nele. Aí a plantinha Deus fez morrer. Agora ele está zangadinho outra vez. Por quê? Porque Deus tirou o conforto dele. E ele diz, melhor me é morrer. Gente, isso é muito sério. Já pensou um crente, domingo à noite, o pastor chega lá, o conselho não atendeu a minha vontade, melhor me é morrer. Como assim? Aí o casal de missionários, nosso carro não está funcionando, tudo que a gente tem, a gente investe naquele carro. O Sérgio olha para a Claudinha olha para o Sérgio, melhor nos é morrer. Como assim, rapaz? Aí Deus, olha Deus. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa de uma planta? Você está vendo que a raiva dele agora é por causa do quê? Da planta. E ele respondeu, o que ele respondeu para Deus? É razoável a minha ira até a morte. É razoável a minha ira até a morte. Que menino do peito. Aí, tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, ao qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite padeceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive. Presta atenção, Jonas. Você está preocupado porque te faz bem, você está engajado porque te é conforto, se não fosse eu não estava nem aí. Agora vê se eu sou igual a você, que não vou me preocupar com 120 mil almas que não sabem distinguir entre mão direita e mão esquerda. Esse povo não sabe nada, esse povo não tem conhecimento de nada, esse povo é um bando de idólatra, esse povo é um monte de gente perdida, esse povo é um monte de gente que está caminhando a passos largos para o inferno, Jonas. E agora eu vou poder ficar olhando para você por causa da sua mágoa, por causa da sua agonia, por causa do seu rancor, por causa de você não concordar comigo. Jonas, presta atenção. Mas quando a gente é utilitarista, a gente também só olha para a gente mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá em São Lourenço? Pastor, frio demais, vamos ficar quietinho aqui. Dá um toque pro Caleb se vira lá. E eu vou falar para você, hoje está frio, hein? Sua proposta é muito sedutora. Vamos dividir o que a gente tem, pastor. Eu estou quase não tendo, como é que eu vou dividir o que eu não tenho? 0 vezes 0, 0. Mas não é 0 que você tem. Você tem 1 quilo de arroz. 1 quilo de arroz dividido dá quanto? Dá meio. Pastor, mas e amanhã? E a gente fica assim, né? Esse é utilitarismo, você só está preocupado com você. Por que você não divide o que você tem? Por que você não se associa a quem não tem? Por que você, de alguma forma, não procura ver qual é a demanda que o outro tem? Para de olhar só para você. Sabe que esse olhar para si próprio, muitas vezes, é luciferiano. É estratégia do diabo, que a gente pare de olhar para o que Deus deu e a gente tente conseguir, através de algumas atitudes nossas, ser aquilo que Deus já disse que nós somos. E aí eu fico observando que muitas vezes a gente está preocupado em fama, a gente está preocupado em status, a gente está preocupado em conforto, quando tantas pessoas estão precisando da gente, do carinho da gente, do cuidado da gente. Como o Sérgio e Claudinha estão aqui, a gente cita a Ebony, né? Você vai lá na Ebony, e a gente foi, esse ano na Ebony tinha uma menina cantando uma música lá que aquilo me quebrou. Era uma menininha desse tamanho, ela cantando sobre o amor de Jesus, e ela pegava o microfone, e ela cantava que Jesus a amava. Eu fiquei pensando, caramba, Deus, essa menina mora num dos lugares mais perigosos do país. Isso provavelmente é filha de traficante ou é filha de morador de rua que está sendo abrigado pelo pastor da Assembleia lá. Tem uma vida que não tem o que comer. Pra você ter uma ideia, que a gente levou lá pipoca para eles queriam comer o sal, de tanto que falta comida naquele lugar, naquele espaço. E aquela menina, a gente diz, Deus, Jesus me ama, Deus me ama. E eu fiquei pensando assim, poxa vida, aqui a gente pode partilhar um pouquinho e dar para eles o que a gente tem, e dividir com eles o que a gente tem, e eles vão dividir com a gente essa alegria, esse contentamento, essa participação. E aí a gente vai fazendo
essa mutualidade, nós vamos aprendendo a nos desvestir, nos desapegar e vamos aprendendo a louvar o Senhor, que enviou o seu próprio Filho por amor a nós. Ele tinha um único Filho, o Filho unigênito, e Ele não o negou para nós, para a nossa salvação. A gente tem que parar de ser utilitarista e estar mais preocupado com o outro. Paulo vai falar isso aos Filipenses, para você tratar o outro com preferência, com honra. Procurar olhar para o outro como se ele fosse superior a você. Sabe? E se você é utilitarista, se você só preocupa com você, não dá. Eu lembro de um período que eu estava me preparando para pastorado. Eu trabalhava junto com a Marília, ainda éramos namorados, num lugar que a gente chamava Vila Maçônica. E aí eu ia buscar o pessoal para levar para a congregação que eu participava. Eu ia de casa em casa lá na Vila Maçônica. Hoje tem culto, vamos lá. Normalmente não ia muita gente comigo. Eu sempre gostei de camisa branca. E de vez em quando eu pegava uns que falavam assim, pastor, eu vou com o senhor. E queria ir abraçadinho. E tinha acabado de fazer um torresmo no fogão a lenha. Você imagina assim, aí vinha, abraçava, né? Eu sei que ficava digitais na camisa branca toda lá. Tinha uma camisa branca em prol de uma pessoa que está sentada com você para ouvir do Evangelho. A camisa branca é de menos. Eu lembro que o camarada era tão desaforado que até o jeito de provocar e mexer, ele usava para provocar e mexer, mas só que ele estava ali ouvindo a palavra de Deus. Aí você tem que abrir mão do seu conforto para poder ministrar o outro, para que o outro possa conhecer o conforto dos confortos, que é o braço do Pai, que é a salvação em Cristo Jesus. Eu queria encerrar dizendo para vocês que quando a gente começa a andar com o Senhor, a nossa vida fica bem mais alegre. Porque Deus, até mesmo nas nossas tragédias, Ele conta a história de um jeito que dá para dar risada. E quando Deus começa a trabalhar conosco, a gente precisa de se desvencilhar desse eu não concordo com Deus. Eu sei que tem hora que você não concorda com Deus, mas não vai fazer diferença. Porque Deus é, e você é? Eu. Você é, ó. Nós não, eu falo assim, você é, nós não é, nós estamos. Mas é isso. Nós não é, nós estamos, nós somos passageiros. Tanto é que a gente muda, mas Deus é sempre o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Aprende a dizer, Deus, ó, eu vou falar um negócio para o senhor, não estou concordando, mas o senhor é bem mais competente que eu, pode fazer. Pode fazer. Vou te dar um exemplo. Jó fez um tanto de pergunta para Deus, Deus não respondeu nenhuma, acho que 17. Deus faz mais de 70 para Jó e Jó não responde nenhuma. Mas em todas Deus fala, quem fez isso? Quem fez aquilo? Quem fez aquilo outro? Quem fez aquilo? Quem fez aquilo outro? E a resposta é, Senhor, 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 já falei, o Senhor. Então, confia em mim, confia que eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que você está doente, eu sei que você está passando por dores, eu sei que você está humilhado, eu sei que você está quebrado, eu sei que seu primeiro estado é ruim.